Olá, pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é sistema reprodutor masculino. A gente vai fazer a prática de sistema reprodutor masculino. E como a gente já tem feito nas outras práticas, a gente vai usar o Storage Guide, né? Cujo site já está, vocês sabem que está disponível, né, na nossa plataforma lá do AVA. O endereço é storageguide.com. E vocês já sabem também como usar, mas não custa nada reforçar, né? Na página inicial, vocês clicam em Slide Box. E aí a gente vai escolher o tema que a gente quer estudar. Então a gente vai para, né, que a parte inicial é dos tecidos, né, do tecido básico, e agora a gente vai para os órgãos, para a histologia de sistemas e órgãos. Então a gente vai clicar no sistema reprodutor masculino e vamos dar início à nossa aula, tá? Vamos começar com essa primeira lâmina aqui, que é a lâmina 267, e vamos ver o que ela guarda para a gente. Então, de cara a gente consegue ver que tem duas estruturas diferentes nessa lâmina, né? Essa estrutura maior na parte inferior da imagem que vocês estão vendo, essa imagem é correspondente ao testículo, não corte de testículo. E essa imagem aqui um pouco menor, dessa estrutura mais ovalada, né, essa estrutura aqui é o epidídimo. A gente vai deixar para ver no outro momento. Vamos ver tudo que a gente vai ver de testículo, depois a gente vai ver essa mesma lâmina de novo, mas focando, né, nesse órgão que é o epidídimo, ok? Lembrando que os espermatozoides são produzidos aqui, sofre uma maturação parcial e termina o processo de maturação aqui, né, no testículo, e depois pelo ducto eferente eles são levados para o epidídimo, de onde saem pelo ducto deferente, certo? Então vamos lá ver como é que funciona aqui a histologia dos túbulos seminíferos, que são as principais partes, né, formadoras aqui do testículo. Inicialmente, vamos ver a cápsula, né? Esse tecido, esse órgão, ele é revestido por um tecido conjuntivo, que é esse aqui, ó, que vocês estão vendo, essa coloração mais avermelhada, né? Essa região toda que é a cápsula. Essa cápsula é o tecido conjuntivo que a gente chama de túnica albugínea, igual acontece também lá nos ovários, né? E essa cápsula, ela, como na maioria dos órgãos, ela é invagina, ela vai para dentro, né, do tecido, formando estruturas de lóbulos. Então, vocês estão vendo aqui grupos, né, de túbulos, ó. A gente sabe que são túbulos porque a gente está vendo luz, né? Esses ductos aqui, então todos eles, cada um grupo desse aqui, está separado por essa região que está parecendo que é branca, né? Ela não foi corada fortemente pelo tipo de coloração que foi utilizada, mas ela é separada aqui, essa região branca não é assim, né? Vazia, ela tem tecido conjuntivo, tá certo? Então aqui, essa estrutura de lóbulos, ela acontece dentro dessa estrutura de lóbulos, cada luz dessa aqui que a gente está vendo, ó, então cada luz dessa, aumentar um pouquinho, pronto. Cada luz dessa, então, que a gente estava vendo ali em menor aumento, aqui essa luz, a gente estava vendo essa luz, e você vê que cada região dessa aqui, essa estrutura, né, em formato de gota aqui, enfim, ela é um túbulo. Cada lóbulo é formado por múltiplos túbulos seminíferos, e cada grupo, né, de túbulos seminíferos é separado do outro por tecido conjuntivo, certo? Então, a gente vai ver o que tem aqui nessa região do tecido germinativo. Então, os túbulos seminíferos são responsáveis pelo processo de espermatogênese e da espermiogênese. Espermatogênese, relembrando, é aquela fase, né, aquela etapa de formação dos gametas, né? Na verdade, então a gente está falando da formação dos espermatozoides. Então, toda aquela fase, tudo que a gente vai ver aqui corresponde ao que vai acontecer no corpo masculino adulto a partir da puberdade, tá? Então, essas células, eu vou mostrar para vocês depois um corte que tem os testículos de crianças, né, de recém-nascidos, para mostrar para vocês é, que lá naquele momento da vida masculina, ele não tem a produção de espermatozoides. Por quê? Só vai acontecer a partir da puberdade e aí ininterruptamente, conforme a gente já conversou também na aula teórica. Então, bora ver como é que funciona aqui esse tecido, tá bom? Eu vou aumentar ele um pouquinho, vou dar um aumento aqui, um zoom, para a gente ver como que acontece. Vamos procurar aqui, clicar célula certória para ficar mais fácil. Pronto. Eu queria muito mostrar essa fotografia para vocês, porque ela está mostrando as células de Sertoli, tá? Eu gostei muito de ver essa daqui, tá vendo essa célula grandona? Essa célula comprida, bem colunar, com o núcleo bem clarinho aqui, ó, inclusive com o nucleolo evidente, essas células são células de Sertoli. Então aqui a gente tem células de Sertoli,
essa outra célula bem grande, que, olha, essa aqui é melhor para ver ainda, porque essa daqui que eu estava mostrando anteriormente, tem um núcleo que ficou por cima, ficou parecendo que era o núcleo da célula, essa aqui, ó, também da célula de Sertoli, mas a célula de Sertoli é essa célula que vem lá na base, lembra da barreira hematotesticular? É essa linha, né, aqui de tecido conjuntivo, formado por vasos sanguíneos, essa é a região da barreira hematotesticular. Então, quem tem contato direto com essa barreira é a célula de Sertoli, essa célula grandona que vocês estão vendo aqui, né, como eu falei, a minha vontade era que esse storage guard aqui nos desse a possibilidade da gente fazer desenhos à mão para vocês verem o limite do que eu quero mostrar, mas essa seta está me servindo bem, essa célula inteira, tudo isso aqui é uma célula de Sertoli, né, na qual se inserem células. Essas células bem grandonas aqui da base, mas inseridas, ó, tá vendo que tá fazendo até uma chanfradura aqui, né, uma reentrância no citoplasma da célula de Sertoli. Essa célula é uma uma ovogônia, uma espermatogônia, perdão, gente, é uma espermatogônia, ovogônia não, ovogônia é no caso das mulheres, então aqui é uma espermatogônia, tá? Eu não sei se do tipo A, do tipo B, lembra que a gente comentou sobre isso, porque aquela do tipo A, ela vai dar origem a outra exatamente igual a ela, com pouco grau de diferenciação, e as do tipo B começam já no processo de diferenciação, né? Então, é possível que essas em camadas mais superiores, mais em direção à luz do túbulo seminífero, sejam as células em processo de maturação e de diferenciação mais avançados. Então, a gente tem aqui as espermatogônias, eu não saberia dizer para vocês, né, assim, qual que é o tipo delas, o clone delas, A ou B, mas a gente sabe que depois das espermatogônias, elas sofrem ainda divisão celular e começa a formar, nessa linhagem espermatogênica, é, as, os espermatócitos, né? Aí os espermatócitos são chamados de primários, essas células menores aqui, tá? Os primários, porque estão fazendo a meiose 1, depois os espermatócitos secundários que fazem meiose 2. Lembra que eu falei para vocês que os espermatócitos, os secundários, eles já terminam a meiose 2, já vão virar no espermátide. Então, quase que é difícil da gente encontrá-los aqui, tá? Então, a maioria desses aqui que a gente está vendo são os espermatócitos primários, e eles são ligados, uma célula na outra, a gente não vê com toda essa nitidez, porque são pontes citoplasmáticas melhor vistas em microscopia eletrônica, tá bom? Então, a gente consegue aqui visualizar, né, os espermatócitos primários, e logo depois, vou chamar só de espermatócitos, tá, já que, como eu falei, é difícil a gente identificar o espermatócito secundário, e ainda mais essa coloração sem uma especificidade, para a gente ver qual etapa que tá, se é meiose 1 ou meiose 2. E aí a gente consegue já visualizar essas células aqui, ó, que tem uma cara mais parecida com o espermatozoide. Já está no aumento máximo, então não consigo aumentar mais para mostrar para vocês. Mas, inclusive, tem locais em que a gente vai ver assim, ó, tipo uma cabeça, né, ou um flagelo. Eu tinha visto um bem bonito, mas acho que foi em outro local. Assim, ó, que já são as espermátides, tá? Então, essas células espermátides, depois elas vão sofrer aquele processo de perda dos corpos residuais, fazendo a liberação de corpos residuais, que são essas regiões que vocês estão vendo aqui, ó, que só tem citoplasma, tá vendo? Não tem núcleo dentro dessas estruturas, porque são os corpos residuais. E aí se formam efetivamente essas estruturas que a gente vê na luz aqui, que são os espermatozoides. Então, vamos ver se tem outro lugar que dá pra gente ver melhor, vai ter, né? Mas vamos ver aqui, ó, nas espermátides, por exemplo, clicando aqui. Então, a gente vai ver essa célula aqui, olha só como é que essa célula tá alongando ainda, tá vendo? Ó, essa célula aqui é uma espermátide, aqui é uma espermátide ainda, outra espermátide, e essas, olha aqui, virada com o flagelo em direção aqui, mas ainda tem uma parte de citoplasma, olha só, essa região aqui já está formando um núcleo mais fusiforme, e essa região vai ser toda perdida, só a gente olhar aquelas fotografias, aqueles desenhos esquemáticos que eu mostrei lá na aula teórica, que vocês vão ver, né, que essa região aqui, ó, vai ser um corpo residual, vai se perder. E aí, aqui no fluido, né, bem aqui nessa região da luz do túbulo seminífero, vão ficar somente os espermatozoides. Então, vamos reconhecer mais algumas células aqui, vamos aproveitar que a gente tem essa foto bem bonita aqui, olha que lindona, bem grandona aqui, ó, uma célula de Sertoli, bem grande, bem colunar, ela é muito comprida, né? Do lado delas, espermatogônias, essas células menores aqui, que são os espermatócitos, e finalmente as espermátides. E na luz, os espermatozoides, tá? Eu vou clicar num outro aqui para mostrar os espermatozoides para vocês. Ó, aqui sim, a gente consegue ver espermatozoides com mais clareza, né? Então a gente consegue ver aqui a célula com esse formato mais fusiforme, olha aqui, essa região mais avermelhada aqui, que é a peça intermediária, né?
e tá meio emaranhado aqui, mas em outros locais acho que a gente vai conseguir ver melhor. Então, basicamente, o que a gente tem que ver aqui no epitélio germinativo é isso. São essas células de Sertoli, que são essas células bem grandonas, né? Aqui são os espermatogônios, células de Sertoli, e essas células menores, que são os espermatócitos, e essas células mais à superfície, né? Que ainda estão sofrendo umas alterações morfológicas, como essa aqui, ó, por exemplo, são as espermátides, né? E no centro, aqui na luz, a gente já considera espermatozoide. Lembrando que ele vai sair daqui ainda sem capacidade de nadar e ainda com algum resquício de corpo residual que vai se perder somente lá no epidídimo, para onde ele vai daqui a pouquinho, como a gente vai acompanhar, né, o trajeto do espermatozoide. Então vamos lá ver agora que a gente viu o epitélio germinativo. Outra coisa importante para a gente ver aqui nos testículos são as células de Leydig ou células intersticiais. Eu acho que esse corte eu não consigo mostrar para vocês as células de Leydig. Ou eu consigo, se eu chegar aqui no tecido conjuntivo, eu consigo mostrar para vocês, mas não usando aqui a ajuda deles, né? Vamos ver, deixa eu ver. Consigo sim, tem aqui as células de Leydig. Células de Leydig são essas aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco para vocês entenderem onde elas estão, ó. Então aqui a gente tem um túbulo seminífero, outro túbulo seminífero, múltiplos túbulos seminíferos. E entre os túbulos seminíferos, como eu falei para vocês, é porque essa coloração, conforme eu falei, também não evidenciou muito bem o tecido conjuntivo, mas aqui a gente tem tecido conjuntivo, olha um vaso sanguíneo, e essas células que ficam aqui no intestício, por isso elas são chamadas de células intersticiais ou células de Leydig, elas são as famosas, então, células intersticiais ou de Leydig. Então, a seta aqui é para mostrar para vocês que cada uma dessas células aqui é uma célula de Leydig. Inclusive, a gente consegue ver, às vezes, umas vesículas, essas bem clarinhas aqui no entorno dela, porque o que essas células fazem de importante? Elas produzem a testosterona, né? Então, a célula responsável pela produção do hormônio masculino são essas células aqui, que são as células de Leydig, tá? Lembrando que as de Sertoli, além de auxiliarem no processo de nutrição, de defesa das células germinativas, elas liberam aquela proteína que eu falei para vocês, a ABP, né, que auxilia na manutenção da testosterona nesse local. Mas olha só onde as células de Leydig ficam, né, no tecido conjuntivo, que é muito vascularizado, bem do lado de um capilar sanguíneo, é um corte transversal aqui dele, né, não, um corte longitudinal, né, uma célula tem fileira aqui, uma depois da outra. Então essa testosterona também cai na corrente circulatória para seus alvos, para fazer as características sexuais primárias e secundárias, né. Então, eu queria mostrar uma coisa aqui do lado. Pronto, que aqui acho que tá mais fácil ainda para ver as espermátides, olha. São essas células aqui ainda, ó, tá vendo isso aqui? Nitidamente dá para ver esse resto de célula, de citoplasma, que não vai existir no espermatozoide maduro, tá? Então, no espermatozoide maduro, que não tá dando pra gente ver nesse aqui, mas não dá para ver nesse caso, né? Esses resquícios de citoplasma, ok? E de novo aqui a gente consegue ver melhor ainda, olha essas vesículas, esse monte de vesículazinha branca no citoplasma dessas células de Leydig, que são as secreções que ela produz e contendo, então, cada vesícula dessa, testosterona. Então, além dessa lâmina, eu quero mostrar para vocês ainda, focando no testículo, essa lâmina 204 aqui, que também tem um epidídimo, né? Para a gente ver melhor ainda as células da linhagem germinativa, então vamos lá para os túbulos seminíferos. Vamos ver aqui as células de Sertoli. Pronto, que ele já dá um aumento legal quando a gente clica ali do lado, já ajuda a gente nesse sentido. Essas células altas, células de Sertoli. Essa célula bem alta aqui é uma célula de Sertoli, embora lembrar que é uma estrutura tridimensional, né, pessoal? Aqui a gente está fazendo corte tentando ver em duas dimensões, mas às vezes elas parecem que se sobrepõem aqui. A gente consegue ver aqui na base. Opa, já está pronta a seta lá em cima. Aqui na base, as células espermatogônias, né? Olha como é que ela cresce depois. Para poder começar a formar os espermatócitos primário e secundário, né? Os secundários, os primários e secundários normalmente são esses pequenos. Olha aqui, a gente consegue ver essa ligação entre uma célula e outra, ó, com essas pontes citoplasmáticas, né? As espermátides aqui a gente quase não está conseguindo enxergar. A gente consegue ver muito bem essas células em divisão celular aqui, ó, que quando começa a fazer essa mudança na formação aqui da cromatina, ó, essas células aqui, inclusive, estão em divisão celular, certo?
Então, de novo, ver as espermatogônias, que são essas células maiores que estão aqui na base, né? Essas que estão na base aqui do epitélio germinativo, e olha outra célula de Sertória grandona aqui, ó. Essa célula, e com essas células aderidas aqui a ela, tá bem? Então, essas são as células de Sertória. Queria ver se dava para aumentar aqui, ver com mais resolução, com melhor resolução os espermatozoides ali, mas não foi possível. Então, de novo, né, as células do epitélio germinativo, a gente vai vendo aqui as espermatogônias, os espermatócitos, vendo aqui espermátides, né, e aqui no meio só o que paralelos dos espermatozoides, ok? Então, espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Tem uma outra lâmina que eu quero mostrar agora, então, uma vez que os espermatozoides são produzidos, né, eles vão ser conduzidos para a contração peristáltica, né, pela musculatura lisa, eles vão ser encaminhados ao epidídimo. Eu vou voltar essa lâmina aqui para mostrar o epidídimo, mas primeiro eu vou mostrar essa 185 aqui, vamos inverter a ordem dessas aqui. E para a gente ver, basicamente, o que tem no epidídimo. Também tem um tecido conjuntivo fazendo o entorno, né? O revestimento do órgão, e faz projeções aqui, dá para ver nitidamente como é que eu estava falando na formação dos lóbulos lá no testículo. Aqui tem o tecido conjuntivo que adentra, né, formando lóbulos também aqui no epidídimo, tá? E cada estrutura dessa aqui, cada glândula dessa, cada ducto desse, ele também tem entre um e outro, ó, esse tecido meio rosa que vocês estão vendo que é o tecido conjuntivo. E esse epitélio, que epitélio é esse? Esse epitélio é um epitélio pseudoestratificado colunar, olha como é que as células são altas. E essas estruturas que vocês estão vendo aqui são os estereocílios. Então, esses estereocílios, eles servem para reabsorver os resquícios, né, do que tem dos espermatozoides ainda, que podem ser aqueles corpos residuais que podem vir aderidos ainda a essas células, tá? Vamos ver que ele tem uma camada muscular em torno de cada um, né, dessas regiões tubulares aqui do epidídimo, e essa musculatura lisa que auxilia também na liberação, na movimentação do fluido contendo o espermatozoide no momento da ejaculação, tá? Então, eles ficam aqui no epidídimo armazenados até o momento da ejaculação. Eu acho que é isso só que eu tenho para mostrar nessa lâmina para vocês. O estroma já tinha falado, né, do tecido conjuntivo que fica entre as glândulas, e é isso, né, basicamente esse epitélio bem bonito aqui, um epitélio pseudoestratificado, ok? Vamos voltar para aquela lâmina de número 204 que a gente estava vendo agora, só que a gente estava focando aqui, ó, olhando só essa estrutura que era o testículo. Agora a gente vai ver o epidídimo e o ducto deferente, mas especialmente aqui parece que ele vai me deixar só ver melhor, né, o ducto deferente. E o ducto deferente, ele não tem, tem um epitélio parecido com o dos túbulos seminíferos, porque é um epitélio pseudoestratificado também, ó, a gente consegue ver núcleos em alturas diferentes, mas tem uma diferença, né? Vocês acabaram de ver no epidídimo que o epitélio, que a luz é sempre uma luz regular, né? Uma luz retinha, uma luz regular mesmo, acho que é o melhor termo. Aqui é uma luz irregular, olha como é que ela vai fazendo esses dobramentos. Então, se você estiver olhando essa lâmina de epidídimo e tiver regiões assim, com essa estrutura, trazendo ondas, né, sobe e desce, isso tudo, essa estrutura é característica do ducto coletor, né, ducto coletor, perdão, dos ductos eferentes, né, que vão levar dos testículos os espermatozoides até o epidídimo, tá? Vamos ver se a gente aumenta aqui para vocês verem dentro, né, do próprio aumento, não dá para ver tão claramente, mas porque tem muito emaranhado de células, mas essa região aqui é a região que está transportando esse fluido, porque ainda não pode chamar de sêmen, porque faltam muitos fluidos para serem adicionados aqui pelas glândulas acessórias, mas essa estrutura aqui, todas essas células que vocês estão vendo, são os espermatozoides que acabaram de ser formados. Olha aqui, uma estrutura mais parecida com a estrutura que a gente conhece de espermatozoide, né, aquela cabeça mais ovalada, ó, e aqui o início da peça intermediária e depois o flagelo, que a gente não consegue ver por conta do tipo de microscopia, o aumento possível aqui, tá, o limite de resolução. Então aí a gente tem esses túbulos ou ductos deferentes, né, mostrando como é que a luz dele é assim, uma luz irregular, quando comparada com o epidídimo.
O epidídimo, ele não tem essa luz totalmente regular, a luz dele é ao contrário, né? Que a gente viu aqui, não tá dando para ver. Aqui são os testículos. Deixa eu ver aqui com vocês. Só para vocês verem que eu não me enganei, né? Esses são os costas de testículo, tá vendo? Eu queria mostrar para vocês os três, mas não é possível. Tá escrito epidídimo aqui, mas o epidídimo não apareceu na, 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 no corte. Só tá mostrando a região dos ductos aqui, certo? Então a gente tem, sim, ó, dá para ver aqui, ó, essa região aqui dos ductos, do ducto deferente, eu acho que aqui eu vou conseguir mostrar para vocês o epidídimo de novo. Tem que deixar em menor aumento, Rosemary. Aqui, pronto. Que é uma luz muito mais regular, tá vendo? Às vezes vai ter uma dobra, porque lembra que são túbulos, eles se novelam, né? Mas a luz não é uma luz irregular. Então, essas regiões aqui correspondem ao epidídimo, e essa luz irregular menorzinha aqui do lado, ó, vou colocar um do lado do outro para a gente ver melhor. Esse com esse, por exemplo, vou ver o que tem luz, esse, que é do epidídimo, com a luz bem tortuosa que tem o ducto deferente. E aí, pessoal, depois que sai do ducto deferente, a gente pode ver outro ducto deferente aqui. Dá para ver bem ele aqui, ducto deferente, essa menor porção, só para vocês entenderem aquela luz bem tortuosa que eu falei. Olha a quantidade de camada de músculo que tem. Lembrando que essa força tem que ser essa força para a liberação, né, para acontecer a ejaculação, tem que ser uma força muscular, já que os espermatozoides não vão conseguir nadar sozinhos, né? Então é uma força muscular que vai fazer o peristaltismo, que vai fazer com que haja a ejaculação. Então, essa região de luz aqui que a gente está vendo central, é aquela que a gente acabou de ver agora, esse epitélio pseudoestratificado, ó, com essa luz extremamente irregular, né, formando essas ondinhas aí dentro da região da luz, ok? Então, é basicamente isso que a gente tem, um epitélio pseudoestratificado, ó, pseudoestratificado, em alguns momentos ele pode se tornar um epitélio, oh meu Deus, epitélio colunar só, epitélio simples e colunar, mas nesse momento que ele é um epitélio colunar, simplesmente um epitélio simples colunar, ele já se transformou, já está chegando bem próximo à região do epidídimo, né, para que o epidídimo possa receber os espermatozoides. Então, algumas regiões a gente tem esse epitélio também, que pode ser um epitélio simples e colunar, mas de uma maneira geral, praticamente todo ele é um epitélio pseudoestratificado colunar, sem estereocílios. Os estereocílios a gente conta somente no epidídimo, tá? Ainda tem essa diferença, né? Os estereocílios estariam presentes somente no epidídimo. E aí, seguindo o caminho, pessoal, depois do ducto deferente chega no epidídimo, a gente acabou de ver, e quando sai do epidídimo, ele vai pro... Oh, meu Deus. Eu tô com enxaqueca, gente, eu peço desculpas. Esses dias das últimas aulas de vocês, eu tenho que passar de um perrengue com dor de cabeça, então às vezes eu quero falar uma coisa e acabo falando outra. Então deixa eu me corrigir aqui, né? A gente já viu o epidídimo, saiu do epidídimo pelo ducto deferente, aí sim ele vai agora receber na porção final lá da ampola, vai ter contato com as vesículas seminais, né? Para depois receber próstata e finalmente as glândulas bulboretrais, tá bom? Então, agora, a gente acabou de ver o ducto deferente, estou falando o tempo todo aqui, ducto deferente, e eu não sei se eu pronunciei eferente ou deferente. É ducto deferente, até vou voltar nele aqui para vocês verem o ducto deferente, o epitélio dele, que é esse epitélio ramificado, né, que a gente estava falando agora, tá bom? Só para reforçar isso, por favor, eu não quero... Esse aqui só tem um corte para mostrar, eu quero mostrar isso que tem mais aqui. Dos ductos deferentes aqui, né? Pra gente ver esse epitélio com a luz bem irregular, ó, para não cometer o erro de passar uma informação errada para vocês, ó. Pronto. Então tá aqui o ducto com essa luz bem irregular, tá? Epitélio pseudoestratificado colunar, né, com esse epitélio irregular, é do ducto deferente, que vai transportar do epidídimo em direção a uretra, então ele vai o ducto deferente, ele é o caminho entre o epidídimo até chegar nas glândulas acessórias, tá? E as glândulas acessórias, até as bulboretrais não, né? Porque já vão para a uretra, desembocam na uretra. Mas
as vesículas seminais e a próstata já desembocam no finalzinho, né, da região da ampola, que é aquela região terminal do ducto deferente, tá? Então, sim, vamos chegar agora nas vesículas seminais, tá? As vesículas seminais, eu escolhi essa aqui, que ficou com um corte melhor para mostrar para vocês, olha só. Mesma estrutura sempre, pessoal, tecido conjuntivo, que adentra as glândulas separando as regiões secretoras. Então, aqui a gente também tem um epitélio secretor, um epitélio pseudostratificado colunar, olha que epitélio bonito. Pseudostratificado, né, a gente consegue ver duas alturas de núcleo aqui, por exemplo, duas alturas aqui, o epitélio pseudostratificado colunar também não tem especialização na superfície apical, porque é só uma região aqui de condução, o máximo que a gente vai conseguir fazer aqui é a produção de muco, tá? Mas não tem nenhuma substância mais que seja em relação, né, ao que a gente precisa para capacitação espermática, a gente vai produzir sim aqui nas vesículas seminais uma quantidade de frutose, de inositol, que vão auxiliar no processo de nutrição. Para movimentação, que eu queria dizer, né, para essa movimentação física mesmo, essas substâncias vão ser importantes porque vão nutrir o espermatozoide, mas aqui, assim como nas outras seções, essa musculatura lisa, que é mais fina do que nas outras, por quê? Porque o espermatozoide não passa aqui dentro. A única coisa que vai acontecer dentro dessa glândula, ela produzir, então, vou voltar nesse aumento maior. Por isso que ela tem esse monte de pontinhos aqui, ó, esse citoplasma granuloso, ó, esse monte de grânulo aqui no citoplasma, que contém essas vesículas que vão ser liberadas com essas substâncias que eu falei, o inositol, frutose, dentre outras substâncias nutritivas para o espermatozoide, tá? Então aqui não tem necessidade de ter uma musculatura desenvolvida, ó, uma camada muscular tão desenvolvida, ela só está na face externa da glândula, não está dentro da glândula, em torno de cada ducto desse. Por quê? Porque ela só precisa jogar fora, né, jogar dentro do ducto deferente o que ela produz, certo? Então, é por isso que ela não tem essa camada tão desenvolvida entre cada túbulo aqui, como a gente viu lá nos testículos, por exemplo, como viu no epidídimo, tá? Então, essas são as mudanças, as variações que a gente vai vendo ao longo do trato reprodutor. E aí, a outra glândula que vai desembocar aqui, aí agora já começando a formar a próstata, a uretra, né? Que a gente tá, aquela parte da uretra prostática, essa aqui é a glândula, né, a próstata, é uma glândula de uma pessoa de meia idade, mais ou menos. Como é que a gente sabe disso? Se vocês olharem essas estruturas com essa coloração bem intensa aqui, ó, são chamados corpos amiláceos. Tá aqui, ó. Corpos amiláceos são concreções. O que é concreção? Eles é uma solidificação do fluido, tá? Então aqui, ao invés do fluido seguir com a sua viscosidade natural, ele sofre um processo de solidificação, ele fica mais enrijecido, mais endurecido, a gente chama isso de concreção, tá? Então essa estrutura que vocês estão vendo aqui, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela vai tendo mais concreções presentes na próstata, mas isso é uma movimentação que é fisiológica, tá? Então aqui a gente está vendo o epitélio da próstata, que também é o epitélio pseudostratificado colunar, né? Esse epitélio é bem bonito também, ó, epitélio pseudostratificado, bem alto aqui colunar, dá para a gente ver, né, que esse tipo de formação aqui do epitélio, e assim como a gente viu agora lá nas vesículas seminais, também a parte deixa eu mostrar no menor aumento, aqui, também a quantidade de músculo não é tão desenvolvida como a gente viu nos espaços peritubulares, né, que a gente viu lá no epidídimo e nos túbulos seminíferos, tá? Aqui são glândulas tipo túbulo alveolares, que são essas com esse formato meio irregular também, e que produzem substâncias importantes para o processo de maturação do espermatozoide, também bastante muco, tá? Para proteger o espermatozoide da acidez do pH vaginal. E aí, após a próstata, né, lembrando que tem uma parte da próstata da uretra que está dentro da próstata, a uretra aí já não é mais o ducto deferente, né, já começa a ser chamada de uretra, o canal, e aí ele vai passar uma parte que vai vir pelas glândulas buboretrais, que a gente não tem lâmina aqui para mostrar, e finalmente vai passar, né, dentro do corpo do pênis. Então, vamos ver aqui como é que é a estrutura do pênis, a gente já conhece essa fotomicrografia, porque eu usei para aula teórica. Então, a gente tem aqui a túnica,
que reveste o pênis, que é a mesma lá do testículo, chamada túnica albugínea, né, que também faz aqueles, né, adentra aqui para poder formar as estruturas de tecido conjuntivo, que envolve toda essa região aqui, que é bem vascularizada, essa região aqui com coloração diferente, é a região do, do tecido cavernoso, que a gente chama, né, corpo cavernoso. Então, a gente tem dois aqui, esse já tá no 1, o 2 é esse aqui, lembra que eu falei que vocês parecem uma careta, né, parece um olho. Então, esse tecido aqui é o tecido extremamente bem vascularizado, já que ele é considerado o tecido erétil, né. Então, o que que a gente vai ter aqui nesse tecido? Olha, muita vascularização e basicamente músculo liso. Muito músculo liso e muita vascularização. Tudo que vocês estão vendo em espaço branco é vaso sanguíneo, tá? Aqui dentro também, deixa eu ver se eu vou mostrar uma região com mais, né, com um pouco mais de zoom, mostrando essa musculatura lisa. E também ele vai mostrar a artéria central, que normalmente está localizada, né, dentro de cada um dos, aqui, essa aqui, esse vaso sanguíneo é uma artéria na parede bem espessa, né, em comparação com a túnica adventícia. E se a gente for olhar naquela visão mais geral, olha só, a gente sempre vai ver localizada praticamente centralmente. Aqui e aqui também tem uma que seria a artéria, artéria central. A gente tem uma artéria profunda, que são essas duas projeções que a gente está vendo de artéria aqui, ó, nessa região mais, na região mais dorsal do pênis, tá? Então, essa região dos corpos cavernosos é uma região dorsal. Pronto, aqui artérias assim, certo? Aqui. E a região onde fica a uretra é a região ventral do pênis. Então, aqui também tem uma região que a gente tem, alguns atores chamam de corpo cavernoso e outros chamam de corpo esponjoso, para saber identificar cada um deles, né? Então, esses dois corpos cavernosos, esses aqui são chamados de corpos cavernosos do pênis, para poder mostrar a diferença, ou da uretra, ou simplesmente chama de corpo esponjoso, essa região onde tem a uretra, e os dois superiores ou dorsais aqui, né, dos superiores na figura, né, mas são dorsais, são os corpos cavernosos, tá bom? Então, esse aqui pode ser também chamado de corpo esponjoso. Então, o que que tem no corpo esponjoso? A mesma coisa que a gente viu anteriormente, né, a gente viu, pronto, aqui fica melhor. A gente viu muito tecido muscular, que a gente continua vendo aqui, muito músculo, muita vascularização, porque esses músculos, para sofrer um processo de relaxamento e contração, eles precisam gastar energia. Gastando energia, eles precisam de suprimento de oxigênio, né? Então, é isso que vai encontrado aqui, tá bom? Então, a gente tem aqui essa região que corresponde à uretra, ó. A gente já viu a uretra como é que é, né? A gente sabe que tem uma modificação da uretra, quando a gente vê o urinário, que ela começa como um urotélio, né, que é um epitélio de transição, depois ela vem para esse epitélio pseudostratificado, que é o que permanece aqui na região do corpo esponjoso, tá? Vamos pegar aqui a uretra, ó. Epitélio pseudo... Oh, meu Deus, achei que eles iam aumentar, eles diminuíram. Então, eu mesmo aumento aqui para vocês verem. Esse epitélio aqui, pseudostratificado colunar, com células bem altas. É um epitélio de proteção também, tá? Então, aqui tem bastante glândulas mucosas, que eu não mostrei anteriormente, que eu estava falando aqui, né, desse tecido aqui, que é a uretra. Esses outros tecidos que vocês estão vendo aqui com coloração intensa também, correspondem às células epiteliais, mas são células epiteliais, olha aqui, produtoras de muco. Essas são as células produtoras de muco, essas que estão clarinhas, e essa região mais escura aqui forma o ducto, que vai levar para a região da luz da uretra, conduzir para a luz da uretra esse muco para proteger o espermatozoide e o próprio corpo, né, masculino, a própria uretra mesmo, da passagem do sêmen, tá bem? Então é isso, o que a gente tem até aqui, se não me engano, acho que é isso mesmo que eu queria mostrar, né, que a gente já chegou na última aqui. Eu vou ver se na microscopia eletrônica, eu ainda não visitei isso aqui, para ser sincera, do reprodutor. Então, vou ver se tem reprodutor masculino, eu tô vendo agora junto com vocês, então eu vou me surpreender da mesma forma, né? Olha, eles não têm imagem para isso, que eu queria ver se a gente tinha aqui nos testículos, lá nos túbulos seminíferos, a imagem dos espermatócitos primário e secundário, para mostrar para vocês que é aquelas pontes citoplasmáticas, tá? Infelizmente não tem. Então é isso, pessoal, a gente vai ficar por aqui. E qualquer dúvida, entre em contato, tá bem? Um abraço, até a próxima.